certo? Por que eu estou enfrentando tanta luta? Por que tanto problema? Por que tantas aflições? Por que tanta coisa que eu não entendo acaba vindo sobre a minha vida? Eu sei que tem pessoas aqui que estão enfrentando um momento de dor, de aflição, um momento difícil, que você talvez não esteja entendendo nada. Por que isso? E olha, irmãos, às vezes a gente vai viver aqui e não vai entender um monte de coisa, sabe? A gente não vai entender por que sou fiel, tenho servido a Deus, e por que essas coisas vêm sobre mim. E é aí que entra o tema desta palavra, que eu quero compartilhar com vocês. E o tema é a bênção da aflição. A bênção da aflição. Eu quero que você saia daqui hoje, quando terminar esse culto, com um olhar diferente para a luta, para o problema, para a adversidade, para a dor. Quero que você tenha um olhar diferente para ela. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 28. Um texto bastante conhecido. Romanos 8, 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje é a quarta do propósito, né? Olha só o que diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando com você aí hoje, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Se todas as coisas contribuem para o nosso bem, isso inclui esse problema que você está passando, essa aflição, essa dor, essa adversidade, esse momento aí turbulento que talvez você está vivendo e não está conseguindo compreender o porquê disso. Segundo a palavra de Deus, todas as coisas, o dia mau, o dia que a porta se fecha, o dia que, sabe, a gente tem uma derrota, todas as coisas, aqui a gente vê o quanto Deus nos ama, o quanto Ele é bom. Porque até o que era para dar errado, Deus faz dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso significa que em algum momento, hoje talvez você não está entendendo. Hoje talvez seja impossível você conseguir enxergar algo bom em tudo isso que você está atravessando, mas em algum momento isso vai se reverter de uma forma positiva para a sua vida. Em algum momento, é o que a palavra de Deus nos garante. Hoje talvez seja choro, hoje quem sabe você está aí até desesperado, sem conseguir dormir, sem conseguir, sabe, viver direito, porque a luta é grande, a dor, irmãos, eu sei disso. Mas olha, fique tranquilo, acalma o teu coração, aquieta o teu coração, não deixe o desespero tomar conta, não deixe com que a aflição tome conta de você. Sabe por quê? Porque isso tudo, que hoje você não está conseguindo ver uma saída, algo bom, Deus vai te mostrar na hora certa. Deus vai no momento certo. É porque Deus, Ele não trabalha no mesmo tempo que o nosso. O tempo de Deus é diferente. Nós não compreendemos aquilo que Deus faz. Nós não compreendemos a maneira como Deus trabalha. A gente não consegue, né, entender a forma como Deus vai fazer. Mas uma coisa certa, Deus vai fazer. E todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Por isso,
você tem tudo para dar certo. Essa luta, este problema, essa angústia, essa aflição, seja lá o momento terrível que você está atravessando, isso não vai te parar. Isso não vai impedir você de viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Isso não vai impedir você de viver aquilo que o Senhor já liberou lá no céu para a sua vida. Vai chegar, fique tranquilo. Só não perca a fé. Continue perseverando, continue acreditando, continue orando. Esse é o segredo. Sem entender, não é? Mas continue na presença do Senhor. Olha aí, o Salmo 119, 71. Veja que declaração poderosa que o salmista faz aqui. Ele diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista está dizendo: foi bom eu ter passado pela aflição. Ele não diz que foi gostoso, que foi maravilhoso, que ele tem saudade, não é? Que foi um tempo que ele quer, nossa, eu quero viver de novo. Não, mas ele está falando, aquela dor, aquela situação foi algo bom. Sabe por quê? Porque eu cheguei mais perto de Deus, porque eu conheci melhor ao Senhor, porque aquela luta me aproximou de Deus, aquela luta fez com que eu enxergasse Deus de uma maneira que eu não estava vendo. Foi bom eu ter passado pela aflição. E sabe o que isso significa? Que este momento, talvez desconfortável, desfavorável, essa dor que você está enfrentando agora, irmãos, talvez ela vai servir para que você possa viver o propósito de Deus, viu? Talvez através deste sofrimento, dessa adversidade, é que você vai conseguir ver ou vivenciar um milagre de Deus. Olha como Deus é bom. Esse problema aí que você está enfrentando, talvez ele esteja te aproximando de Deus. Você já parou para pensar? O que Jó falou? Jó, ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, depois que eu passei por tantas lutas, depois de tantas perdas, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, depois de tanta coisa ruim que aconteceu na minha vida, hoje eu te conheço de uma forma diferente, Senhor. Hoje eu te conheço verdadeiramente. Hoje eu sei quem é o Senhor. Hoje eu te conheço para valer. Mas isso só veio através da dor. Só veio através do sofrimento. Nunca olhe o problema como uma maldição. Que vida desgraçada. Não. Olhe essa luta aí que você está enfrentando como uma escola de Deus para te ensinar grandes lições. E através dessa luta, irmãos, isso vai gerar amadurecimento, isso vai gerar crescimento, isso está servindo para Deus aperfeiçoar você, isso está servindo para Deus te desenvolver. Você consegue entender isso? Isso está servindo porque Deus, Ele quer te levar a um nível mais profundo. Deus, Ele quer fazer com que você esteja mais forte, mais preparado. E a maneira que Deus tem para fazer isso, é fazendo com que a gente passe por algumas coisas que a gente não gostaria, mas que são necessárias. São necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E sabia que tem muita coisa boa na aflição, na adversidade? Tem, olha lá, Romanos capítulo 5, do versículo 3 em diante. Romanos 5, veja o que está escrito: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Oh, aleluia!
E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha quanta coisa que a tribulação produz: paciência, perseverança, esperança. Ninguém quer passar, claro que não. Ninguém quer enfrentar a luta, claro que não. Mas Jesus mesmo disse: olha, se prepare, porque no mundo vocês terão aflições. Então, nós não, sabendo disso, nós temos que enxergar o problema com uma visão diferente. Nós temos que enxergar a luta com uma outra perspectiva. Esse problema está me machucando. Senhor, eu não estou aguentando. Está pesado demais para carregar. Está pesado demais para viver assim. Mas Deus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim. Eu sei que eu não estou entendendo agora, mas lá na frente eu vou entender. Eu sei, meu Deus, que isso vai passar. Glória a Deus. E passa mesmo. E você vai passar por isso. Eu profetizo sobre a sua vida, e eu quero liberar essa palavra nesta noite. Você vai passar por essa dor, por essa angústia, por essa luta, e você vai sair mais fortalecido, mais preparado. Você vai sair mais forte de tudo isso. Receba essa palavra aí no seu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Olha, a dor, ela é uma péssima companhia, mas ela é uma excelente professora. Ela é uma péssima companhia, ninguém quer andar com ela, mas ela tem muito para nos ensinar, viu? Nós temos muito que aprender com o dia mal, com aquilo que a gente acha às vezes que não dá certo, com aquilo que a gente acha às vezes, puxa, que falhou. Irmãos, nem toda porta que fecha é o diabo que fechou, às vezes é Deus que fecha. Deus às vezes ele fecha uma porta porque ele quer abrir uma outra lá na frente, uma outra melhor, sabe? A gente precisa entender isso. Às vezes um plano nosso acabou sendo frustrado, a gente fica chateado, claro, é normal, não tem nenhum problema nisso, mas a gente precisa entender que até aquilo que talvez não saiu da maneira como nós gostaríamos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, e se isso não aconteceu do jeito que eu queria, não tem problema, vai acontecer do jeito que Ele quer, e do jeito que Ele quer, é muito melhor do que do jeito que eu quero. Do jeito que Ele quer, é muito melhor para mim, mas a gente tem que viver, sabendo dessas coisas, enfrentar o dia mal, enfrentar a adversidade, e não abrir mão de viver o propósito que Deus tem para nós. E Deus tem coisas fantásticas e extraordinárias para a nossa vida, porque o céu está aberto para nós, e nós não vamos abrir mão de nenhuma promessa, nós não vamos abrir mão de nada daquilo que Deus tem para nós, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo chorando, mesmo sem vontade, nós vamos continuar na presença de Deus, adorando, cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor de todas as coisas. Aleluia! Ele é merecedor de todas as coisas. Essa dificuldade vai te aproximar de Deus, viu? A gente precisa ter um olhar como aquele de Paulo. Como essa palavra de Paulo mexe comigo, como essa palavra de Paulo, ela é forte para mim. Aquilo que ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, não precisa abrir, no versículo 16 ao 18, que ele diz assim: portanto, não desanimamos,
ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Oh, Paulo, um homem que sofreu tanto na vida, meu Deus. Paulo, ele relata lá em Coríntios um pouquinho, só um pouquinho, do sofrimento que ele teve que enfrentar. Foi chicoteado por diversas vezes, sofreu, teve fome, teve momentos que ele não tinha com que se vestir. Diz que ele foi cutucado como uma vara, igual um bicho, sofreu naufrágio, perseguido, preso, tantas coisas. E ele chega aqui e fala: a nossa leve e momentânea tribulação. Porque Paulo não enxergava a luta como algo maligno, não. Ele via a luta, o problema, a dor, a angústia, com o propósito de Deus em tudo aquilo. Ele falou: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, esse se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, é leve, é momentânea, vai passar. Aí ele diz assim: tudo isso produz em nós um peso de glória. Irmãos, o que é isso que nós passamos aqui, diante de tudo aquilo que está preparado para nós? O que é a luta, o que é o problema, o que são as dificuldades que nós enfrentamos, diante da glória que Deus tem preparado para nós? E ele falou: olha, aquilo que a gente vê é temporal, vai acabar, vai passar, vai ficar para trás, mas o que a gente não vê é eterno. O que a gente não consegue ver é isso que vai ficar. Oh, aleluia, glória a Deus. E hoje é uma noite para a gente romper com tudo aquilo que tem neutralizado, parado o nosso crescimento. Ei, essa luta, ela vai te impulsionar. Vou repetir: esse problema aí, que talvez você está quase desistindo, você não vai desistir não. Isso aí vai te impulsionar, para que você possa estar mais forte, para que você possa estar mais amando a Deus cada vez mais, desejando ao Senhor cada vez mais. Aleluia. O pastor falou aqui, nós moramos 10 anos lá na Irlanda, e uma vez eu estava indo para Londres, a gente estava num aeroporto, era um aeroporto pequeno, na cidade onde a gente morava, era inverno, dezembro, e lá, nessa época, às vezes fica muito nevoeiro, assim, você quase não vê nada, aquele frio terrível, e a gente estava lá no aeroporto, e eu falei, esse voo vai ser cancelado, porque não tinha condições de você ver nada, a gente não enxergava um palmo, e eu olhando ali o painel, falei, daqui a pouco vai ter que cancelar esse voo, e nada, de informação nenhuma. Chamaram para embarcar, nós fomos andando até o avião, porque era um porto muito pequeno, não dava nem para ver a aeronave, de tanto nevoeiro. Eu falei, meu Deus, como é que esse negócio vai voar aqui? Aí todo mundo entrou e eu ainda estava esperando, eu falei, não, vai cancelar. Aí fechou a porta, o piloto falou, prepare aí para a decolagem. Eu falei, Jesus amado, né? Eu não tenho medo de voar não, mas aquele dia fiquei tenso. Eu falei, gente, não dá para ver nada. Aí o avião foi, taxiou, tal. Chegou lá na cabeceira da pista, já pedi perdão, falei, Jesus, obrigado, Tu és bom, né? E ele decolou. Irmãos, não deu 30 segundos que ele subiu. Não deu 30 segundos. O céu estava azulzinho aqui em cima. Tinha até um raio de sol batendo assim, ó. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, falou, olha,
Às vezes é isso que está faltando na nossa vida. Sabe o que está faltando? É porque os dias vão passando e a gente vai vivendo, a gente vai ficando só no raso, né? A gente vai vivendo aqui, a gente não consegue olhar aquilo que está além. Mas o Espírito Santo falou assim: às vezes o que está faltando é você subir um pouquinho, é subir, é enxergar que, é compreender que aqui em cima, ó, o sol está brilhando, aqui embaixo você não está vendo nada, aqui embaixo a situação está feia, mas experimente decolar para você ver o que é que vai acontecer. Irmãos, hoje é uma noite para você decolar, e quando você decolar, sabe o que é isso? Sabe o que é você subir? É subir um pouco mais a sua busca, é subir um pouco mais a sua paixão, é subir um pouco mais a nossa adoração, é subir um pouco mais aquilo que Deus tem para nós, é subir um pouco mais e acreditar naquilo que Deus tem para nós. Porque se você só ficar no raso aqui, talvez você só vai ver problema, desgraça, dificuldade. Aqui não tem esperança, aqui você não vai ver uma saída, aqui você não vai enxergar nada de bom. Mas ei, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando a gente olha para o alto, quando a gente decola, quando a gente tira o olho do problema, a gente vai ver que tem saída, a gente vai ver que ainda há esperança, a gente vai ver que Deus está conosco, a gente vai ver que nada está perdido. Aleluia! Por isso que você tem tudo para dar certo. Acredite, viu? Acredite. Eu vou encerrar. Tenho uma história que eu gosto muito, que é de um equilibrista. Esse equilibrista, ele amarrou uma corda lá no alto de um prédio, e esticou, e foi até o outro prédio, lá em cima, mas muito alto, e embaixo se reuniu uma multidão, e ele pegou, sem nenhuma proteção, ele atravessou, de um lado para o outro, todo mundo ficou espantado, bateu palma, aí ele falou: agora eu vou me vendar, e ele se vendou, e atravessou para o outro lado, e todo mundo, ó. Aí ele falou: agora eu vou voltar de costa, e ele foi, sem ver nada, sem nenhuma proteção, e atravessou. Aí ele pegou um carrinho de mão, esses de pedreiro, ele falou: agora eu vou atravessar empurrando esse carrinho. Aí ele foi, chegou lá do outro lado. Aí ele desceu, todo mundo aplaudindo, todo mundo batendo palma. Aí quando ele chegou lá embaixo, aquela multidão toda olhando, tinha uma senhora assim do lado. Ele falou: a senhora crê que se eu colocar alguém aqui dentro desse carrinho, eu consigo atravessar para o outro lado? Ela falou: olha, diante de tudo que eu vi, eu creio. Aí ele falou para ela: então sobe no carrinho. Ela falou: tô fora. Ela cria, mas não confiava. E às vezes a gente é igual essa senhora. A gente crê, mas na hora de confiar a gente pula fora também. A gente crê, mas na hora que a gente precisa entregar realmente, sabe, a gente não consegue. Não basta crer, é necessário crer e confiar. Amém? Vamos adorar ao Senhor. O pessoal do louvor pode vir aqui, nós vamos orar. Aleluia. Fique em pé aí no seu lugar, se você puder. Joga a sua mão lá para cima. Adore ao Senhor. Ei, diga: eu tenho tudo para dar certo.
Diga aí com fé, diga aí com todo o seu coração: eu tenho tudo para dar certo. Este problema vai passar, irmão, essa dor vai ficar para trás. Hoje isso aí que está fazendo você chorar, não se desespere não. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor te ama, a presença dele está sobre você, viu? Decole um pouquinho, olha para cima que você vai ver que há uma esperança, há um Deus vivo, há um Deus poderoso que está te aguardando. E hoje ele está te chamando para que você possa mudar de nível, para que você possa se aprofundar um pouco mais, para que você possa, sabe, viver algo que você nunca viveu. Eu tenho feito essa oração todos os dias: Pai, eu quero viver o que eu nunca vivi. Eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. Nós estamos numa época do ano, né? Novembro agora, tem um monte de gente falando assim: ah, eu não vejo a hora desse ano acabar. Porque o ano terrível, o ano difícil, mas o ano que vem, o ano que vem vai ser tudo diferente. O ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É ou não é? Tem um monte de gente assim. Mas entra ano e sai ano e a pessoa está sempre nesse ciclo, repetindo as mesmas coisas. Olha, não adianta ano novo com cabeça velha. Não adianta ano novo com cabeça velha, com mentalidade velha. E você não precisa esperar o ano novo para viver coisas novas. Você pode começar a viver hoje. Você pode começar a viver agora.